começar a nossa aula com uma rápida explicação, onde a nossa professora Jéssica e a nossa professora Marília vai dar uma rápida explanada. Teatro é uma potente ferramenta para o desenvolvimento de crianças e adultos, por se tratar de uma linguagem artística. O teatro ele pode ser um meio para que todos se entendam enquanto sujeitos do mundo, sendo o corpo humano e suas emoções um potente veículo de comunicação e expressão social. Vou falar um pouquinho para vocês da Viola Spolin. Ela era autora e diretora de todos esses jogos. Ela viveu nos Estados Unidos e foi uma das grandes responsáveis pela difusão do teatro improvisional. Essa primeira parte, tá, galera? Que a Marisa acabou de completar. Essa é a Viola. Esse é o trabalho baseado assim, em parte de experiência que ela teve com o Lev Boyd. Se eu estiver errado, me corrijam depois. E ela era educadora e introduziu jogos recreativos de danças folclóricas para imigrantes no período da depressão, em Chicago, em 1924. Segundo a Viola, todas as pessoas eram capazes de atuar. Esse era o problema dela. Ela desmistificava a ideia de que para você atuar, você precisa ter talento. Então, vamos dizer assim, caiu por terra essa ideia. Não existe, entendeu? Através de experiências que você tem no dia a dia, o convívio, que você tem ali no teatro, você tem a facilidade de você introduzir corporalmente as formas teatrais dentro do teatro. Descreve uma grande quantidade de jogos que trabalham dentro do teatro. São os elementos que fundamentam os atores e as atrizes no começo da sua carreira. O que é a personagem, ou seja, assim como você trabalhar a sua vida, os seus hábitos. Por exemplo, ele é o personagem que ele quer passar dentro do teatro, o convívio do dia a dia. O onde é o local, a ação. Pode ser na rua, pode ser na igreja e assim vai. É onde ele vai atuar. O que é ação física? Por exemplo, um varrer, subir uma escada, um descer, um cair e quebrar a perna. E assim por diante. Os contextos finais que todo professor de teatro ele utiliza para um grupo de adolescentes, crianças e enfim, é o quê? O processo coletivo. Ou seja, o professor ele valoriza muito o coletivo, porque o teatro ele não é um processo único, ele precisa sempre do outro. Então ele sempre vai precisar de um olheiro para que esse processo de grande criação teatral se concretize. E assim, o mais importante que eu acredito, eu levo isso para mim depois que eu comecei a avaliar o teatro, é o quê? Todo final de espetáculo, ou todo final enfim, que seja voltado para o teatro, ele tem que ter sim uma roda de conversa, onde a gente tem que pôr as ideias, e onde a gente tem que ver onde é falho, onde a gente pode mudar e o que está sendo elaborado. Então todo professor, ele tem essa característica para o seu aluno, no caso, vocês. Ok. E para confirmar tudo isso que a Jéssica falou, nós vamos começar com uma prática. Vou pedir para o professor Beto nos ajudar. Vou pedir para que vocês fiquem de pé. Oi, professor Beto. A gente vai fazer uma prática, a prática do aquecimento. É uma prática do liso. Vou pedir para que vocês cheguem bem próximo. Show! A gente vai fazer uma prática do liso. Não, pode chegar bem próximo. A prática do Você liso. está vendo que até tem guerra aqui? Porque para todo... Eu também ouvi dizer que ia ter guerra hoje, hein? É verdade. Para toda prática de teatro, você precisa trabalhar os 3 pontos, que é o aquecimento, a atividade em si e depois o relaxamento. Nós vamos começar com o aquecimento. Vou pedir para que vocês coloquem a mão aqui no umbigo, deixem uma outra mão aqui, uma outra mão livre. Nós vamos
fazer o que nós chamamos de prática do riso com o nosso palhaço Beto aqui. Vamos lá, vamos chamar o riso. Essa travamento que a gente fica para fazer o trabalho, só para fazer a atividade. Você viu como o riso esquenta? Agora a professora Marisa e a professora Jéssica e eu nós vamos fazer a prática do teatro. Chamado Jogos Teatrais. Isso, os jogos teatrais, certo? Esse jogo chama-se Jogo do Conhecimento. Como que vai funcionar esse jogo do conhecimento? A gente vai demonstrar aqui e aí depois a gente vai fazer o jogo com vocês. Funciona da seguinte forma. E nós vamos dar um lado do outro, isso, andando, e aí um dos nossos condutores vai bater palma, e nesse bater palma a gente vai cumprimentar a outra. Oi, eu sou o Rico. Marisa. E andando. Gente, detalhe, na hora que vocês cumprimentarem e falarem, vocês vão falar ao mesmo tempo. Você vai falar o nome e a pessoa vai falar o nome ao mesmo tempo. Por quê? Em voltação. Oi, eu sou o João. Olá, eu sou a Marisa. Certo? Aí depois que a gente apresentou o nome, a gente vai conduzindo para vocês. Nós vamos para um segundo pulo a mais nesse jogo teatral. Além de falar o nome, eu vou falar eu sou o Rick, eu gosto de melancia. Pega na orelha Direita. Quem pega na orelha direita, a pessoa fala que é desse Oi, eu sou o Oi, eu Rick. sou a Marisa. Eu gosto de melancia. chocolate. Andou. Fala o que gosta, ao mesmo tempo. Roda de novo. E depois o que não gosta. Oi, eu sou o Rick e eu não gosto de chocolate. E não gosto de Temer. Sou dessa. Só isso. Gente, três. Esse é o conhecimento. Vamos fazer todos juntos, então? Eu vou falar que gosta, depois pegar na tua orelha e falar que não gosta. Primeiro vamos começar com o nome. Vai trocando, vai trocando. Vamos para a sala.
junto, principalmente aqui na faculdade, a gente não conhece muitas coisas um do outro. E nesse jogo teatral, o outro acaba se abrindo pra gente e vice-versa. Certo? Só um adendo lá, porque isso aí tem. Porque a gente está sem tempo, tá, gente? Mas na verdade, o que você gosta, o que você não gosta, e depois você pega, né, na perna direita, você fala um sonho seu, e depois na perna esquerda Uma saudade. uma saudade. Que é o processo Tá? de... E depois, né, do objetivo geral do jogo, depois a gente vai sentar, conversar. E aí, o que a gente tem que fazer? Se eu lembrar da Jéssica, eu lembro que eu a cumprimentei. Então, eu tenho que saber o nome dela e lembrar o sonho dela. E aí por diante. É isso aí. Não gosto dele. Exatamente, ele lembra, entendeu? O objetivo da brincadeira é essa. Eu lembrar o gosto da pessoa, o que você tem saudade, o seu nome é Ana, o que você tem saudade, por aí vai. Gente, só concluindo, a gente tem um processo aqui de relaxamento, porque também não é só brincadeira, né? Porque toda brincadeira que mexe com o corpo, a gente precisa relaxar também, assim como as meninas acabaram de fazer. No caso, a Maia e o Rick vai mostrar porque, né, eu estou bem incapacitada, que é o processo de relaxamento. Lembrando que o essencial, com muito respeito, com o colega, né, em primeiro lugar, que é só uma prática e que vocês vão passar também para frente para os seus alunos. Isso. Fique de frente para o outro. De duplas, por favor. A gente fica de frente para o outro, sem conversa, por favor. Porque quando a gente faz esse jogo que atrás a gente precisa fazer um fechamento, que é um relaxamento. Como que será? Pode tocar na mão aqui. E um dos dois escolhe que vai ser o primeiro, e como ele fecha o olho, e o outro fica com o olho aberto. E nós vamos tocar, começar a tocar na outra pessoa, com muito respeito. Só um toca, tá? O outro só recebe. Ó, a gente vai tocar. Relaxem, escutem bem a música que tem de fundo. Tocar onde você acha que deve ser tocado. Pode explorar o corpo do outro. Zé, você, depois você faz no seu colega. Quem terminou, troca de colega. Faz o seu colega. Agora é o momento da gente receber aquele tipo. Explore bem o corpo do seu colega, porque os jogos são uma parte, não. Manter o silêncio é importante para o outro perceber o toque do seu colega. O toque transmite alguns detalhes. O toque desperta sensações adormecidas em nós. Partiu, já acabou, tá? Já aqui, já acabou.
Fecha o olho, menino. Fecha o olho. Vamos finalizando para a gente fazer uma rápida troca de conversa. E aí, gente, bom, né, esse final? Foi maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho Por exemplo, eu e o Luiz, a gente tinha a mesma coisa em comum. Só que deixar essa observação que aconteceu na atividade na primeira e segunda. E a segunda foi qual eu relaxei. Mais alguém? Aí eu achei interessante porque assim, na sala a gente não tem tempo contato, a gente vê o colega ali, senta ali, cada um vai embora, então achei uma forma de estar interagindo, trocando, conhecendo. Achei muito relaxante também, gostei. Achei legal essa parte também. Alguém mais? Contato, realmente, vai se cumprimentar, um oi, mal. Nem isso. É isso. Eu gosto de cumprimentar com um beijo e abraço, pra mim é normal. Mas me sinto que isso é raro. Tocar nas pessoas é bom. É legal. O bom dessa atividade, desse jogo teatral, é que assim, ele vai juntar as pessoas e separar as outras que não têm afinidade. Que você acaba conhecendo a pessoa e fala, ela não tem nada a ver comigo, então essa tem a ver comigo. E é natural da vida que a gente fique próximo das pessoas que a gente tem afinidade, aquelas que a gente não tem afinidade, a gente deixa elas com quem elas têm afinidade. Né? É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, E uma boa semana para todos.